Shalom, shalom, boa tarde. Parte 2, né? Sinal da internet foi embora. Nós estamos no dia 4 de Tevet, 5.783, dia 28 de dezembro do ano de 2022. Estamos aí fazendo a prece pelo Brasil e pelo povo brasileiro, né? Pelo Salmo 24, né? Então, o Salmo 24, nessa prece, ela nos fala sobre quem subirá ao monte do Eterno e quem estará no seu santo lugar, aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente, do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Iacove. Salmo 24, agora o verso 7. Erguei ao porta os vossos batentes, ampliai-vos ao portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso, o Eterno, poderoso na batalha. Erguei ao porta os vossos batentes, sim, ampliai-vos ao portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Adonai Tsevaot, o Eterno dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, portanto, amados, né? O único Rei da Glória é o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então, esse é o momento, e daqui para o dia 1º, aqui para frente é nós estarmos na presença divina e confiar que tudo, absolutamente tudo, está sob o controle de Deus. Não esquecendo que o princípio da prece do Salmo 24 diz: ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Por isso que se fala, Deus é tudo, tudo é Deus. Então, amados, confiança, fé, esperança em Deus é onde nós temos shalom harmonioso, paz harmoniosa, onde nós temos tranquilidade, serenidade, firmeza, é onde nós podemos, de fato, olhar com os olhos de Deus o que está diante de nós. E não nos deixamos dominar pelo perverso, pelo iníquo, pelo mal, pelas trevas. Porque você, eu somos luz, recipientes da luz divina, da Shekhinah, a presença divina, e nós vamos em frente, levando cada vez mais esta luz. Por isso, que seja do agrado de Hashem dar completa vitória ao povo brasileiro e à nossa nação. E através disso, tanto os Bnei Israel como os Bnei Noach, tendo e continuando tendo, de fato, a liberdade para levar cada vez mais à frente, em frente, avante, né, essa verdade celestial. Baruch Hashem. Então, vamos lá. E de acordo com essa realidade, né, amados, nós temos aí a nova plataforma bnei-noach.org.br, que é a nova plataforma do movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstadit, né? Para que, de fato, você que tem a crença no único Deus, você venha somar conosco no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Venha conhecer o movimento Bnei Noach Brasil com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstadit. E, pela graça bendita de Hashem, praticamente em todos os estados da nossa federação, temos aí comunidades, famílias, emissários, lideranças, né, locais, regionais, para poder aí estar assessorando os que vão se chegando, né, ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, depois na descrição aí, né, do
do nosso vídeo, vamos colocar aí, né, o link da plataforma. Mas é só você entrar lá, né, pelo seu celular ou pelo seu computador de casa, né, tudo minúsculo, juntos, unidos em unidade, ok? beneinoach.org.br. E aí você vai entrar na nova plataforma Benei Noach Brasil. E quando você entrar na página, lá embaixo de tudo, vai estar lá, cadastrar. E aí você clica lá, e aí você vai dar o seu número do seu celular, você vai criar a sua senha para poder acessar. E na sequência, então, você vai ter uma saudação do nosso líder, o Rabino Yaakov Gerenstad, ok? E aí vai ser liberado para você 7 vídeos de estudos do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a introdução para ser um Benei Noach, ok? E aí você vai poder acessar a sua carteirinha Benei Noach, você vai poder acessar outros benefícios dentro da própria plataforma, né? Então, não fique de fora, venha somar e vamos juntos aí disseminar o mal, a perversidade, o iníquo, né, as trevas, porque nós temos uma tarefa suprema, que é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. E antes que isso aconteça, nós temos aí uma missão gloriosa, que é realmente preparar o mundo para os dias da redenção final, com o justo e o verdadeiro Mashiach, né? Então vamos juntos nesta jornada aí. Baruch Hashem. Hoje é o 4º dia para o Shabat, é o 4º dia da nossa leitura, a nossa 4ª Aliyá, ok? Então, nós estamos aí no capítulo 45 de Bereshit, Gênesis. A partir do versículo 28, vamos até o capítulo 46 e o verso 10. Né? Esses momentos aqui são os momentos que vêm na sequência em que os irmãos de Iosif, né? Ou seja, os 11 irmãos de Iosif, eles retornam para Canaã, a terra prometida, e eles vão falar com o papai Yaakov, né? Yaakov Avino, nosso pai Yaakov, falar para ele que Iosif está vivo e que é governante, né? Respeitado no Egito. Mas aí eles falam, né? Mas como que nós vamos dar essa notícia? O nosso pai já com a idade avançada, etc. e tal. Então aí eles conversam, então eles falam assim, Asher, a sua filha, ela toca a harpa e ela pode se aproximar do papai e começar a tocar a sua harpa e cantar que Iosif está vivo. Aí acharam a ideia muito importante, muito propícia, né? Então, quando eles estavam se aproximando, então Asher entrou em contato com a sua filha Serach e aí fala para ela, você se aproxima do vovô, né? E no momento que ele estiver fazendo as preces, você então começa a tocar a harpa, que ele gosta de ouvir você tocar e cantar. E o vovô vai te ouvir. Ele vai fazer as suas preces. E dessa forma nós vamos preparar a sua alma para poder receber a notícia que o tio Iosif está vivo. Então, Serach, ela assume a missão de uma forma honrosa. E ela então vai em frente. E ela se aproxima do seu avô. E ele está lá, né? Iniciando as suas preces, né? Nesse momento, Yaakov já estava com a idade de 130 anos. Então, Serach, depois, ela pega a sua harpa e ela se aproxima do vovô e ela começa, então, a tocar a harpa. E o vovô está lá fazendo as suas preces, etc. e tal. Então, Serach, tocando a harpa de forma bem harmoniosa e também cantando suavemente, né, para o seu avô. Então ela cantava, né, ao mesmo tempo que tocava a harpa, né, dizendo: meu tio Iosif ainda está vivo, ele é governante no Egito. E ela repetiu então essas palavras sem parar, continuamente. Enquanto o vovô fazia suas preces, ela ia cantando de forma suave, tranquila, serena.
E aquilo foi descendo ao coração de Yaakov, aquilo foi subindo à sua mente, e isso foi refrigerando a sua alma cansada, realmente, por estar sem conforto pela perda de Iosif há 22 anos. Foi um bálsamo para a alma de Yaakov. Então, ele começou a sorrir, e ela continuou cantando: o meu tio Iosif ainda está vivo. Ele é governante no Egito. Então, depois de alguns instantes, o vovô Yaakov se vira para Serach e fala para ela, o que você está cantando, minha neta? O que você está cantando é muito bom. Refrigerou a minha alma, trouxe alegria ao meu coração. Que você seja abençoada com uma vida longa, por animar-me com tão esperançosa notícia. E ela continuou cantando, e assim o seu pai e os seus tios chegam da viagem. Yaakov vê Beniamim, que retorna junto com Shimon, só está faltando Iosif. Então todos os filhos, com exceção de Iosif, estão ali diante de Yaakov Avino. Então o cântico de Serach trouxe muito conforto, alegria, júbilo à sua alma, vitalizou a sua alma. E ao mesmo tempo, ao ver todos os seus filhos ali, com exceção de Iosif, vendo que o seu pequeno, apesar já de ser pai de 10 filhos, mas para papai, filho sempre é filhinho, Então, quando ele vê o seu pequeno filhinho, Beniamim, que retornou, isso acalentou ainda mais o seu coração. Foi um momento propício para poder dar a notícia. Então, os irmãos, vendo tudo isto, eles rapidamente se reúnem e eles então quebram a promessa. Eles anulam aquela promessa, aquele voto que eles fizeram, que não falariam nada com Yaakov sobre Iosif, enquanto não houvesse um sinal divino. E então, naquele momento, eles viram o sinal divino. Era o momento de falar a verdade com Yaakov Avinu. Então, eles anularam o voto. Então, eles chegaram e confirmaram o cântico de Serach e disseram a Yaakov: Iosif está vivo, meu pai. E ele é governante respeitado no Egito. E ele enviou para ti realmente os presentes. Então ele vê ali muitas iguarias, ou para poder alimentá-lo. Ele vê as carruagens, que ele enviou para ajudá-los na mudança, de tanto de chegar ao pai Yaakov, como também de levar o pai e a família para o Egito. Então, os filhos disseram, Iosif disse para que o Senhor se recorde o último estudo que ele fez junto contigo. E então, a palavra que selou aquele ensinamento era a palavra aglar, aglar, que significa tanto carruagem como bezerro. Porque o último estudo que eles tiveram ali foi o estudo do bezerro, que deveria ser morto, diante de uma falsa acusação. Aliás, diante de um corpo que foi encontrado entre duas cidades e não tinham encontrado o assassino. Então, qual era o procedimento que deveria ocorrer ou se providenciar para que o sangue daquele inocente não pesasse em nenhuma das cidades, Então, o sacrifício deste bezerro. Então, quando Yaakov ele vê a carruagem, ele sabe que a mesma palavra no hebraico serve para carruagem e para o bezerro. E isso fez ainda mais reviver o ânimo, o espírito, de Yaakov, Então, dessa forma,
Será, a filha de Asher, ela preparou o caminho para esse grande acontecimento, né? E nós temos aí, né, a palavra de Yaakov, né, segundo o Talmud e o Midrash, que nos traz esse acontecimento. Então, de fato, Yaakov, ele abençoou Serach, né, para que ela tivesse vida longa, né? Então, antes de nós entrarmos na nossa quarta aliá, apesar que tem conexão, não restam dúvidas, né? Mas aqui algumas coisas fascinantes para nós deixarmos registrados aqui, né? A esta mulher inteligente e de grande honra, né? Uma mulher justa, Serach, a filha de Asher. Então, uma das coisas que nós temos aqui é que é muito incomum dentro da Torá, né, a mulher ser listada dentro de genealogia, por assim dizer, né? Nós temos aí, por exemplo, os 12 filhos de Yaakov, né? E quando fala dos 12 filhos de Yaakov, né, na sequência tem aí, fala sobre Diná, certo? Então, é algo incomum e raro. Dentro desse mesmo aspecto, né, quando daqui a pouco Yaakov e toda a sua casa desce para o Egito, então são 70 almas que descem para o Egito, faz a listagem realmente dos filhos de Yaakov, né, os cabeças, os príncipes das 12 tribos, com as suas respectivas famílias. Mas dentro desse mesmo aspecto, né, nós temos aí, vamos ver daqui a pouco ali, na aliá de amanhã, no capítulo 46, verso 17, que o nome de Serach é mencionado sobre as 70 almas que descem para o Egito. Também uma menção honrosa, né? Deus, ele honra grandemente as mulheres, né? E depois, né, a Terra Santa, depois de 250 anos, né, quando as famílias estavam prestes a entrar na Terra Prometida, então houve aquele momento em que, no meio do censo, que nós temos ali no livro de Números, Bamidbar, lá no capítulo 46, aliás, no capítulo 26, onde nos fala sobre a questão do censo, né, daqueles que vão entrar na Terra Prometida, ok? Então, no capítulo 26 e versículo 46, o nome de Serach também é mencionado, ok? Então, ela é mais conhecida, né, por contar a Yaakov que Iosf estava vivo, né, onde ela tocou a harpa e disse, né, Iosf está vivo no Egito, Mitzrayim, com crianças em seus joelhos, Bircaim, né, Bircaim, né, Menashe e Efraim, né? Então ela cantava essa melodia para o seu pai, né, para o seu avô. Então, dessa forma aí, né, assim como os irmãos decidiram escolher Serach para poder fazer isso, como consta nos registros de Targum, né, para Bereshit, capítulo 46 e o verso 17, então Serach assim o fez, né? Então ela cumpriu a missão que lhe foi confiada, né? A ela também foi confiada o segredo da redenção. Segundo os Midrashes, né, que traz para nós sobre as questões mais profundas e elevadas de conhecimento e sabedoria da Torá, então os nossos sábios falam que vários relatos dentro dos Midrashim, né, nos dizem que Serach estava entre os poucos que viveram durante todo o exílio egípcio. Assim, quando Moshe veio e declarou que tinha sido escolhido por Deus para liderar o povo para fora do Egito, então, o povo e os varões, eles foram procurar quem? Para saber se tinha algum fundamento aquilo que Moshe estava dizendo. Eles foram procurar exatamente Serach. E então, ela realmente confirmou para eles que ela ouviu da boca do seu pai Asher
que ouviu da boca do seu avô Yaakov, que o segredo da redenção, ela tinha ouvido falar de seu pai e do seu avô, ou seja, este é o enviado de Deus. E nós vamos ver com mais detalhes lá na frente. Então, Serach, ela teve a visão do segredo da redenção. Ela também identificou, quando foi para sair do Egito, Moshe estava procurando onde estavam os restos mortais de Iosif. E Serach foi ela quem chegou para Moshe e disse: os restos mortais de Iosif, eu sei onde está. Então ela levou à beira do rio Nilo e disse a ele: o faraó mandou realmente que o seu esquife fosse de chumbo e que fosse jogado no rio, acreditando que a presença dos restos mortais de Iosif no Egito não faltaria água e não faltaria mais alimentos para o país e para o povo, né? E assim então foi identificado o local dos restos mortais de Iosif, certo? Então, ela nunca morreu, porque Yaakov a abençoou com uma vida longa. Então, segundo os nossos mestres, eles falam que, na verdade, Serach, ela nunca morreu, no sentido convencional da palavra, né? Que é ou uma doença, ou morte súbita, ou qualquer coisa nesse sentido aí, ok? Por causa do serviço que prestou ao seu avô Yaakov. Então ela mereceu entrar no jardim do Éden enquanto ainda estava viva. Ou seja, naquele momento que chegou para ser recolhida, né? Então Serach é uma das pessoas dentro da Torá que não morreu, né? Então chegou o momento de ir para o jardim do Éden, então a sua alma saiu, o corpo, puf, né? E ela foi sepultada, o corpo, né, foi sepultado, ok? Segundo Zohar, né, o livro do Esplendor, ele descreve 4 câmaras, cada uma das quais é presidida por uma mulher justa. Sobre a câmara de Serach, lemos que ela cumprimenta e a forma iluminada de Iosif rezar 3 vezes ao dia e se alegra com o papel que desempenhou ao reuni-lo, né, com o seu pai. O avô dela e o pai de Iosif, Yaakov, né? Ela então lidera as mulheres louvando a Deus e estudando, né, realmente a Torá no jardim do Éden. Assim como ela fazia, né, nos seus dias no mundo materialista e físico. Segundo os nossos mestres, falam que os judeus do Irã, lá no Irã, que você já ouviu falar muito nesses tempos aí, há um cemitério especial em Lenjan, na província de Isfahan, onde os restos mortais, o corpo de Serach, estão enterrados, os restos mortais. Segundo a tradição, né, nos dias de Aba I, né, o rei da Pérsia, no ano 1571 a 1629, a salvação da comunidade judaica, né, pelas perseguições se deu por meio de um incidente ocorrido ali. O local tem uma sinagoga e já foi frequentemente visitada por judeus praticamente de todas as partes do mundo, né? Então aqui, né, segundo o nosso rabino Menachem Posner, né, que é um dos editores do Chabad.org, traz para nós esse conhecimento de forma preciosa, né, sobre alguns fatos fascinantes relacionados a Serach, a filha de Asher, ok? Então, agora Yaakov já está realmente sabendo de tudo, e agora então, na nossa aliada de hoje, capítulo 45, verso 28, até o capítulo 46, verso 7. Então, Yaakov agora se prepara para descer ao Egito. Porém, né, Yaakov aqui na Torá, aqui, né, o verso 28 diz, Israel disse. Então aqui não é simplesmente o Yaakov, o homem Yaakov, o pai de
12 filhos, mais muitas filhas, e avô de Serar, ok? E também pai de Diná, não podemos esquecer esse detalhe, ok? Então, agora aqui, a Torá fala Israel, porque agora está se referindo a uma situação que ele precisa tomar uma decisão que não vai afetá-lo pessoalmente de forma isolada. É uma decisão que ele vai precisar tomar, mas que vai afetar todo o povo, todas as gerações atuais dos seus dias e posteriores aos seus dias. Então, nesse momento, Israel disse: sou abençoado com muito contentamento, pois meu filho Iosif ainda está vivo. Irei e o verei antes que eu morra. Então, Israel partiu de Hebrom com toda a sua família e com tudo que possuía. E então ele chegou a Beersheba e ofereceu sacrifícios a Deus, ao Deus de seu pai Isaac. E ele então pediu, implorou, suplicou, levou o clamor, fez a sua prece para Deus, se de fato ele poderia descer ao Egito, se ele poderia sair da terra prometida e descer ao Egito, né? Então, Deus responde para Iacov, né, o verso 3 do capítulo 46. E Deus disse: eu sou o Todo-Poderoso, Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, pois ali eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito e seguramente te farei subir de lá também. José porá sua mão sobre teus joelhos, né? E assim no ano 2238, a contar da criação, Iacov partiu de Beersheba, e os filhos de Israel transportaram Iacov, seu pai, com seus filhos pequenos, suas mulheres, nas carruagens que o faraó enviara para transportá-lo. Tomaram seus rebanhos e os bens que haviam adquirido em Canaã, e assim chegaram ao Egito. Iacov e toda a sua prole com ele, né? E também ele levou consigo acácias para plantar no Egito, pois previu profeticamente que Deus ordenaria aos seus descendentes que construísse um santuário portátil de madeira de acácia, o santuário Mishkan no deserto, para ser usado durante a viagem através de todo o deserto em retorno a Eretz Israel. Então seus filhos e netos estavam com ele, e ele levou consigo suas filhas, suas 2 netas e todos os seus demais descendentes ao Egito também. Amanhã nós teremos aí, entre elas, né, a questão das almas que desceram com Iacov para o Egito, ok? Então, amados, o nosso Rebbe Menachem Mendel, finalizando a nossa reflexão do dia de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel trazendo uma mensagem, nos dizendo sobre destino manifesto, né? Então, o propósito inicial do exílio no Egito foi dar para o povo judeu a possibilidade de liberar as faíscas de santidade que estavam aprisionadas no Egito. Ou seja, as nações, né? Então, quando se fala o Egito, é as nações. Quando se fala o teu Egito interior, está falando exatamente do seu lado esquerdo, a sua alma animal, né? Onde está toda a conexão de maldade, de coisa ruim, entendeu? Que é o que representa a esquerda, certo? Então, nesse sentido aí, o Egito, Iosif já estava tirando realmente do ocultamento de Deus dentro de uma nação má e um povo realmente perverso. E Iosif estava tirando realmente algumas faíscas da santidade de Deus. Porque a partir do momento que Iosif ele começa a governar o Egito, o mal,
foi para baixo. Porque um tzadik estava governando. E como está escrito, quando um governo justo reina, o povo se alegra, o povo é feliz, é abençoado. Então Yosef já começou a tirar essas faíscas de santidade. E agora Yaakov, com toda a sua prole, vai para o Egito. Então eles vão somar de forma com muita potência o que Yosef estava fazendo sozinho. Ou seja, realmente tirar do Egito o ocultamento de Deus e fazer com que, através daquilo que parece que era vencedor e que nunca iria acabar, o mal, então Yosef e o seu pai e todo o seu povo vão realmente fazer a luz resplandecer. Então, nesse sentido, como que você pode dizer assim, no que eu vou me apegar se eles realmente tiraram faísca de santidade do Egito, logo do Egito e daquele povo, naqueles dias, né? Quando você vê o povo judeu saindo, né? E nós vamos ver de forma mais profunda depois, quando sai do Egito para a terra prometida, uma multidão de povos saiu junto com eles. Saiu junto com o povo judeu. Uma multidão de povos. Onde realmente vieram a convergir ao Deus de Yosef, de Yaakov, ao Deus do povo judeu. Entendeu? Ou seja, de um lugar cheio de trevas, idolatria, perversidade, libertinagem, há sim vidas que podem ser resgatadas, almas que podem ser resgatadas. Por isso nós, e isso nos fala Maimônides, o nosso Rebbe Menachem Mendel, nós não judeus entre as nações, como Benei Noach, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, a nossa configuração é muito importante para este último tempo, para esta última geração, antes que o justo e o verdadeiro Mashiach se revele. A nossa posição, a nossa configuração como não-judeus e que assumimos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é para que nós não fiquemos trancafiados em casa, presos na bolha própria, no próprio quadrado, omissos, em cima do muro, ou qualquer coisa semelhante. Não, você não pode vestir o manto da invisibilidade. O que seria o manto da invisibilidade? Você é um santo dentro da sua casa, que você faz suas preces, faz seu estudo, lê Torá, lê Salmo, papapá, parapapá. Vai para a comunidade ou reúne na sua própria casa a comunidade local e ali canta, faz prece, faz as festas. Que beleza, maravilha! Você fica dessa forma com o manto da invisibilidade. Você se esconde dentro de casa, dentro da comunidade local, e você não se envolve com o mundo lá fora. Nós comentamos essa semana e a semana passada sobre as ações de Yehudá e Yosef, as abordagens, né? Yosef, criatividade, e Yehudá sobre a questão da abnegação e autossacrifício. Isolados, não frutifica. Juntos, pá! Por isso, o nosso Rav Yaakov Gerenstad lançou o projeto Faratistá, expansão, para expandir o quê? O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, através de quem? Dos Benei Noach. O Rav Yaakov, ele não está pegando judeus para se entronizar entre os não-judeus para levar o monoteísmo, a crença no único Deus. Ele está exatamente o quê? Como líder dos Benei Noach, ele está orientando, incentivando, através do projeto Faratistá e com a nova plataforma
beneinoor.org.br, para que nós possamos assumir a nossa missão dentro da nossa configuração. Não judeus com estilo de vida judaica, com o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noa, suas ramificações, Techuvá, Tefilá, Tzedaká, mas nós, indo no meio do nosso povo, indo no meio do nosso Egito. Se você já venceu o teu Egito interior e você já adquiriu autoridade espiritual, então você pode sim sair da sua bolha, do seu quadrado, da sua casa e pá! Com amor, com harmonia, levar o monoteísmo. Então, nesse sentido, que o nosso Rebbe Menachem Mendel, que foi o primeiro, depois de Moshe, a se preocupar com as nações, com os Beneinoa, os não-judeus, para conhecer e viver o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o verdadeiro monoteísmo, sem firulas, sem mimimi, mas conhecendo, de fato, a verdade que liberta, que é a Torá. Ok? Então, por isso, quando o povo judeu levou as riquezas do Egito, anos mais tarde, eles não somente estavam elevando as riquezas do Egito, como também as de todas as nações do mundo. Ou seja, eles estavam levando santidade em todos os objetos que eles levaram. Porque a partir do momento que tomou posse ou passou a pertencer ao judeu, houve o quê? A bênção e a santidade. Para servir a causa de Deus, para servir a Hashem. Então, é por isso que Yosef disse a seu pai que ele era o senhor do Egito. Ele estava ali comunicando ao seu pai Jacob: agora que me tornei governante do Egito e acumulei as riquezas do mundo, o exílio egípcio pode começar, porque tinha a promessa do exílio, né? Pois o cumprimento de seu propósito agora torna-se possível. Ou seja, a partir do momento em que o povo judeu conseguiu vencer o seu Egito interior, então, na visão de Yosef, como ele estava ali vencedor sobre o Egito e com tudo aquilo que o Egito representava, então ele estava dizendo, o exílio pode começar agora, porque nós já temos fortes faíscas de santidade que foram despertadas. Nesse sentido, de modo semelhante, o propósito de nosso exílio atual é elevar o mundo físico ao revelar a divindade que está oculta dentro dele. Ou seja, como nós vimos as palavras iniciais do nosso Rebbe Menachem Mendel, o ocultamento de Deus dentro do mundo físico é semelhante à brincadeira de esconde-esconde entre o pai e o filho. O pai se esconde e ele confia na criatividade, na abnegação, no alto sacrifício do seu filho de poder lutar, vencer os obstáculos, que é a dificuldade de poder procurar o seu pai, até encontrá-lo. Então o filho, ele tem as faíscas de santidade ativada nele. E ele tem o poder da decisão, o livre-arbítrio. Porque consciência de Deus e de família e de liberdade ele já tem. Mas se o filho desiste porque está difícil de encontrar o pai, está difícil de achá-lo, ele se escondeu tão bem. Então o que acontece? O filho desiste. Ele, pelo seu livre-arbítrio, decidiu: não vou continuar procurando o papai. Desistiu, virou as costas e pronto, foi cuidar da sua vida. Assim,
o nosso Rebbe Menachem Mendel, traz uma palavra de forma simples e bem objetiva, que é exatamente isso daqui, o destino manifesto. O mundo físico, com a sua configuração atual, a Shekhinah, a presença divina, o Pai, ele está escondidinho. Ele está permitido com que, aparentemente, adversidades, tribulações, dificuldades, obstáculos, o mal seja presente e real, para que o filho ou os filhos possam desenvolver a sua criatividade de Yosef, desenvolver a sua abnegação, o seu autossacrifício de Yehudá e somar. E não desistir de procurar Deus, encontrar Deus, viver Deus, falar de Deus, exalar Deus, onde você estiver. Não mais escondidinho, no seu quadrado, na sua bolha, na sua casa, ou omisso, ou em cima do muro. Mas você, no meio do Egito, porque você venceu o seu Egito interior. É você exatamente estarem com as pessoas que estão à sua volta, mesmo membros da sua família que ainda não estão vivendo o monoteísmo, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Você tem que despir o seu manto de invisibilidade e assumir o seu destino que Deus propôs para você, que Deus manifestou na tua vida. É você, Benei Noach, seguindo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É você que precisa estar entre os não-judeus, não para ficar acusando-os disso, daquilo, patati patatá. Não é para você jogar uma trovoada, rojões, trovões, relâmpagos. Não é para você jogar um tsunami em cima das pessoas, mas é para você levar o conhecimento do monoteísmo, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu. O único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Um Deus que ama verdadeiramente todas as suas criaturas. E principalmente o ser humano, que ele formou a sua imagem e semelhança. É assim. Quando você, para quem passou por essa experiência, quando você se apaixonou pela sua esposa, você foi conquistá-la com quê? Com pedras? Você foi conquistá-la com acusações? Você foi acusá-la de alguma coisa? Ou você foi com flores, palavras belas, singelas, cheias de alegria, cheia de perfume de rosas, elogiando as suas qualidades, elogiando a sua beleza, elogiando a sua inteligência? Não foi assim? Por isso, ao conquistarmos o nosso irmão entre as nações, nós precisamos vencer isso com atos de bondade e com atos de um amor criativo de Yosef e de abnegação, altos sacrifícios de Yehudá. Você será um grande emissário de Deus ou emissária de Deus. Você será um grande vencedor ou vencedora. Porque assim como Deus disse a Jacob, eu estarei contigo no Egito. Eu te protegerei. Se nós assumirmos a nossa missão e nós estivermos no meio do Egito, Deus nos dá a mesma promessa. Estarei contigo. Eu te sustentarei, diz o Eterno.
porque eu te tomo pela minha mão e eu te sustento. Creia, confie, tenha esperança e a certeza que tudo está no controle de Deus. É só você ser corajoso, decidir e ir em frente para cumprir a sua missão. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Shalom, shalom. Até lá.